O presente vídeo tem por objetivo apresentar a produção de material didático-pedagógico com referencial da Base Nacional Comum Curricular. O tema proposto no Planejamento Ação terá como foco a afetividade no contexto escolar. Serão elucidados as competências gerais de acordo com a BNCC, as habilidades, os componentes curriculares, os objetos de conhecimento, as estratégias, metodologias, recursos e avaliação. Competências Gerais BNCC. De acordo com as competências gerais da BNCC, o presente plano irá desenvolver a argumentação e comunicação, a empatia e cooperação, a autonomia, o pensamento científico, crítico e criativo. Habilidades da BNCC. Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será elaborado, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, quem escreve, para quem escreve, a finalidade ou propósito, escrever para quê, a circulação, onde o texto vai circular, o suporte, qual é o portador do texto, a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta. Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola ou na vida cotidiana. Resolver, com o suporte de imagem ou material manipulável, problemas simples de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas, relevo, cobertura vegetal, rios, no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. Componentes curriculares. Áreas do conhecimento. Os componentes curriculares, ou áreas do conhecimento abordadas por este plano são: língua portuguesa, matemática, ciências e geografia. Definição dos objetos de conhecimento. Português. Produção de textos, escrita compartilhada e autônoma. Oralidade pública, intercâmbio conversacional em sala de aula. Conhecimento do alfabeto do português do Brasil, ordem alfabética, polissemia.
escuta de textos orais, ciências, consumo consciente e reciclagem, matemática, números, geografia, conservação e degradação da natureza. Estratégias, metodologia, recursos e avaliação. A metodologia, para a aplicação do presente plano, seguiu uma ordem cronológica, nas datas elencadas: 29 de maio de 2019, 30 de maio de 2019, 31 de maio de 2019, 4 de junho de 2019, 5 de junho de 2019. Dia 29 de maio de 2019. Neste dia, seguiu-se o procedimento descrito. Acolhimento. Minha apresentação como estagiária durante a semana. Atividade sobre afetividade. Cada criança receberá uma parte de um coração que deverá encaixar com outra, procurando entre seus colegas. Ao fundo terá uma música, que ao parar deverá procurar o amigo para encaixar o coração. Quando toda a turma encontrar a metade de seu coração, deverá dizer algo bom sobre seu amigo. Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. Cada criança deverá escrever um texto sobre o amigo que encaixou o coração. O texto deverá ter no mínimo 10 linhas. Será feita a leitura do texto para a sala, trazendo a importância da afetividade no dia a dia escolar. Roda de conversa sobre as aulas. Dia 29 de maio de 2019. Os materiais utilizados para as atividades deste dia foram: cartolina, atividade impressa, conforme demonstrado nas imagens. Dia 29 de maio de 2019. Conclusão e avaliação. A atividade realizada ressalta a importância da amizade, respeito, união na sala de aula e na escola. O respeito à individualidade de cada um. Participação das atividades em grupo, respeitando sua vez de falar, tom da oralidade, vocabulário. Para a avaliação utilizou-se da produção de texto e a criatividade para descrever seu amigo. Dia 30 de maio de 2019. Neste dia, a programação foi: ditado estourado. No quadro ficaram vários balões, com palavras dentro. Cada criança se levantará e estourará um balão e falará a palavra em voz alta. Cada criança deverá escrever a palavra no caderno. Buscar no dicionário o significado das palavras. Correção das palavras no quadro e caderno. Depois iniciaremos a atividade de classificação das palavras em substantivos e a separação em sílabas. Será classificado em concreto, abstrato, próprio, comum, primitivo, derivado, simples, composto e coletivo. Roda de conversa sobre a aula. Críticas, sugestões. Dia 30 de maio de 2019. Os seguintes materiais foram utilizados: balões, palavras impressas, alfinete, dicionários. Dia 30 de maio de 2019. Conclusão e avaliação. A atividade realizada proporcionou a aprendizagem à escrita de novas palavras, reconhecendo a necessidade de concentração para a realização da atividade. A avaliação será realizada através da correção dos cadernos, troca de experiências após o ditado.
Reconhece que é necessária concentração para a realização do ditado, e comportamento adequado para estourar os balões, respeitando a dificuldade do próximo. Dia 31 de maio de 2019. Neste dia as ações foram: explicação das ações do dia, rotina. Trabalhando o meio ambiente. Explicação do conteúdo sobre o meio ambiente. Separação de lixos. Importância de cuidar do meio ambiente. Vou aprofundar um pouco nas cores das lixeiras. Quais suas funções? Realizaremos o jogo do verdadeiro e falso. Após discutirmos sobre o meio ambiente, a sala ficará separada em 2 grupos. Cada grupo terá uma plaquinha de verdadeiro e falso. Vou ter frases sobre o meio ambiente, cores das lixeiras e cada grupo deverá responder se a frase é verdadeira ou falsa. O grupo que tiver mais acertos será o campeão. Dia 31 de maio de 2019. Os seguintes materiais foram utilizados: plaquinhas de papel, frases impressas, lixeiras impressas. Dia 31 de maio de 2019. A atividade será realizada para reforçar a importância da separação de lixos recicláveis. Como critério de avaliação a participação das aulas, há trocas de experiências com a turma, respeito à individualidade do amigo no jogo, trabalho em equipe, comportamentos diante a vitória e derrota no jogo. Identificação das cores das lixeiras e os objetos que nelas são depositados. Dia 4 de junho de 2019. Nesta data a sequência didática foi: explicação das ações do dia, trabalho sobre multiplicação. Os alunos terão que copiar, do quadro 3 problemas e responder. Cada criança receberá uma folha, impressa com atividades para resolver com minha ajuda. Bingo da multiplicação. Cada criança receberá uma cartela com resultados de várias operações da tabuada. Em voz alta eu falarei uma operação, por exemplo, 5 vezes 5. A criança que tiver o resultado da operação deverá marcar na cartela. Vence aquela que completar toda a cartela. Dia 4 de junho de 2019. Os materiais utilizados foram: atividade impressa e caderno, conforme as imagens. Dia 4 de junho de 2019. Conclusão e avaliação. A avaliação será feita através da observação e a correção das atividades no caderno e no quadro, a resolução das atividades de multiplicação sem ajuda, organização da operação de forma correta, o domínio da tabuada, a participação das atividades propostas e o reconhecimento da importância de um bom comportamento para a realização das atividades. Dia 5 de junho de 2019. As ações para esta data foram: explicação das ações do dia, estudaremos sobre a vegetação de Santa Catarina. Será entregue uma atividade que as crianças deverão realizar em sala de aula. Cada criança receberá uma folha impressa que deverá identificar o tipo de vegetação a que o texto se refere, e colar em um quadro ao lado da folha. Conversaremos sobre as aulas e será entregue uma lembrancinha para cada criança. Dia 5 de junho de 2019. Materiais utilizados: atividade impressa, tesoura, cola e lápis de cor.
dia 5 de junho de 2019. Conclusão e avaliação. A atividade será realizada para obter conhecimento sobre a vegetação do estado em que moram. A avaliação será feita mediante prova oral sobre o reconhecimento e identificação da vegetação presente no estado de Santa Catarina.